Por séculos, relatos sobre gigantes caminharam à margem da história oficial. Presentes em textos sagrados, mitologias e até achados arqueológicos controversos, os Nefilins são uma das maiores incógnitas da humanidade. A Bíblia os descreve como os gigantes da antiguidade, os homens de renome. Mas quem eram eles realmente? Seres míticos, lendas folclóricas ou uma raça esquecida que conviveu com os primeiros humanos? O que está sendo escondido por trás de registros que vão desde o Gênesis até civilizações extintas que jamais se cruzaram? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas teorias, nas evidências e nos mistérios que cercam os Nefilins. Figuras que, segundo muitos, provam que a história do mundo é muito mais antiga, sombria e inacreditável do que jamais nos contaram. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, lemos uma das passagens mais enigmáticas de toda a Bíblia. Naqueles dias, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Mas quem eram esses filhos de Deus? Ao longo dos séculos, teólogos e estudiosos propuseram interpretações distintas. Alguns dizem que eram anjos caídos, seres celestiais que quebraram as regras divinas e tomaram mulheres humanas como esposas. Outros os consideram descendentes da linhagem de Sete, o filho de Adão, em contraste com a linhagem corrompida de Caim. Seja como for, a consequência dessa união foi o nascimento dos Nefilins, seres híbridos, dotados de força sobrenatural e aparência colossal. A própria raiz da palavra Nefilim, em hebraico, deriva de Nafal, que significa aqueles que caíram, uma possível referência direta à sua origem celestial corrompida. O texto bíblico é breve, mas poderoso. Curiosamente, menções semelhantes aparecem em outros livros apócrifos, como o livro de Enoque, onde os vigilantes, anjos observadores, descem à terra e, ao se apaixonarem por mulheres humanas, geram uma linhagem que ameaça o Intal, equilíbrio do mundo. Não é apenas a Bíblia que fala sobre gigantes misteriosos. Civilizações separadas por oceanos, idiomas e milênios também deixaram registros assustadoramente parecidos. Na mitologia suméria, os Anunnaki foram retratados como seres superiores, descendentes dos céus que influenciaram a humanidade primitiva. Os gregos contavam histórias dos titãs, gigantes ancestrais que desafiaram os deuses do Olimpo. E nas Américas, os povos nativos falavam dos Naachtezitso, os grandes do tempo antigo. Coincidência? Ou fragmentos de uma memória ancestral que atravessou os continentes? Entre os maias, egípcios, nórdicos e até em registros chineses, surgem figuras de estatura descomunal, força desmedida e, em muitos casos, origem celestial ou demoníaca. Como explicar essa repetição de padrões? Seriam os Nefilins uma lembrança comum de um tempo esquecido? Ou talvez um fenômeno real, testemunhado e documentado em múltiplas culturas? Essa convergência global alimenta uma teoria inquietante, de que os Nefilins não foram apenas parte da mitologia hebraica, mas uma presença real que deixou rastros por todo o planeta. Rastros que a história oficial insiste em ignorar. Em cavernas remotas, sítios arqueológicos ignorados e documentos esquecidos em arquivos antigos, encontram-se pistas perturbadoras. Nos Estados Unidos, jornais do século XIX noticiaram descobertas de esqueletos com até 3 metros de altura, enterrados em túmulos misteriosos por nativos. Alguns desses registros incluem fotos e relatórios, mas muitos desapareceram após a intervenção de instituições como o Smithsonian. Coincidência? Ou uma operação para ocultar verdades incômodas? Na América do Sul, lendas incas falam de gigantes que habitavam as montanhas antes da chegada dos humanos comuns. Na Índia e na África, petroglifos retratam seres com proporções desumanas. A ciência oficial descarta tudo como exagero ou mitos. Mas por que tantas descobertas sumiram? O que exatamente estão tentando esconder de nós? Segundo a tradição judaico-cristã, os Nefilins foram uma das razões para o dilúvio universal. A corrupção que esses seres trouxeram ao mundo
teria enfurecido Deus, levando à decisão de destruir a humanidade quase por completo. O livro de Enoque descreve com detalhes como os vigilantes ensinaram magia, guerra e engenharia aos humanos, acelerando o avanço, mas também a decadência moral da civilização. Essa narrativa é semelhante ao que encontramos em outras culturas. A Atlântida, destruída pelos deuses por sua arrogância, os titãs, aprisionados após desafiarem o Olimpo, e as civilizações pré-diluvianas, apagadas por águas vindas do céu. Estaríamos todos narrando o mesmo evento com nomes diferentes? O fim dos Néfilins pode ter sido real, não apenas simbólico. Relatos modernos de encontros com seres gigantes não desapareceram. Exploradores, tribos isoladas e até soldados afirmam ter visto figuras enormes em regiões remotas, como o deserto do Afeganistão ou florestas da Sibéria. Teorias conspiratórias dizem que algumas dessas criaturas foram capturadas por governos e mantidas em bases secretas. Seriam os Nefilins, sobreviventes escondidos ou descendentes silenciosos? E se no fim, os Nefilins não forem apenas um capítulo encerrado do passado, mas uma verdade ainda pulsando nas sombras do nosso presente? Talvez os gigantes que caminharam entre nós nunca tenham partido de fato, e talvez, apenas talvez, estejamos prestes a reencontrá-los.